Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para fazer análise de notícias divulgadas no site do STJ. Mas antes eu queria dizer para vocês que o nosso canal ele é formado por 3 playlists. A primeira delas é na letra da lei, que consiste na letra da lei seca, em vídeo e áudio. Também tem a segunda playlist, que são os enunciados das súmulas do Tribunal de Contas da União. E tem a terceira playlist, da qual esse vídeo faz parte, que é analisando julgados. E das 3 playlists eu vou deixar cards aqui para quem quiser acessar. A notícia de hoje é do dia 1º de outubro e ela diz respeito a uma ação rescisória. Bacana, muito legal, interessante. E a nossa dinâmica, eu estou trazendo exatamente por causa disso, e a nossa dinâmica é fazer a leitura da notícia e depois a gente faz uma breve análise da situação jurídica apresentada na notícia. Então vamos... deixa eu falar qual é a ação rescisória, o número, né? Ação rescisória número 5.812, ação rescisória 5.812. E a notícia do dia 1º de setembro, ou de outubro, desculpe, dia 1º de outubro de 2020. Então vamos lá. Restabelecida decisão que considerou abusiva devolução da comissão de corretagem em rescisão contratual. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em ação rescisória, restabeleceu a eficácia de decisão que considerou abusiva a cláusula contratual que exigia da corretora a devolução da comissão de corretagem na hipótese de rescisão da venda de imóvel. A ação rescisória foi proposta por uma corretora para rescindir acórdão proferido pela 4ª turma do STJ, segundo a qual não haveria conclusão da venda do imóvel por desistência das partes em devido pagamento da comissão de corretagem. Por maioria, ao acompanhar o voto do ministro Marco Buzzi, a segunda seção julgou a rescisória procedente, enfatizando a distinção entre desistência antes da celebração do contrato e rescisão por inadimplemento contratual. Efetiva intermediação. Segundo os autos, a corretora foi contratada por uma construtora para intermediar a venda de imóveis residenciais. Porém, segundo a corretora, não houve o pagamento pela concretização dos negócios, o que levou a entrar na justiça. A construtora foi condenada a pagar mais de R$500 mil a título de comissão de corretagem. O juiz concluiu que houve a efetiva intermediação dos negócios, ainda que posteriormente rescindidos por falta de pagamento das prestações. A decisão, mantida em segunda instância, foi reformada no STJ. Na ação rescisória, a corretora sustentou que o acordo da 4ª turma, ao entender não ter sido concluída a venda das unidades, incorreu em erro de fato, visto que a concretização dos contratos não era ponto controvertido. Para a corretora, não houve as apontadas desistências, mas sim a rescisão de contratos em razão da falta de pagamento por parte dos compradores. Outros contornos. Em seu voto, o ministro Marco Buzzi afirmou que a discussão do processo recebeu outros contornos, quando do julgamento do recurso especial pela 4ª turma. Segundo ele, nas demandas em que construtoras e corretoras discutem se é ou não devida a comissão de corretagem, é comum haver controvérsia sobre os contornos fáticos da negociação, na qual se analisa as circunstâncias relativas à intermediação imobiliária, em especial se essa atividade viabilizou a formação do consenso entre as partes quanto aos elementos essenciais do negócio de compra e venda. Porém, Marco Buzzi declarou que a controvérsia, no caso analisado, não se estabeleceu em relação ao cumprimento dos objetivos da corretagem, mas sim
em torno da validade da cláusula contratual que afastava o direito da corretora às comissões na hipótese de rescisão do contrato por ela viabilizado inicialmente. A discussão travada na origem da demanda subjacente se deu, a rigor, sobre a possibilidade de o contrato de corretagem, firmado sob a égide do Código Civil de 16, estabelecer como motivo para não pagamento ou a determinação de devolução das comissões eventual rescisão ocorrida, por óbvio, após ultimada a celebração de compra e venda, e acrescenta-se absolutamente alheia a qualquer conduta da corretora, explicou. Erro de fato. Como lembrou o ministro, as instâncias ordinárias concluíram que eventual distrato não prejudicaria o pagamento da comissão de corretagem, pois a intermediação já teria alcançado sua finalidade. Não há que falar, porque, de fato, nada se disse na sentença e no acordo a respeito da suposta desistência na compra dos apartamentos, assinalou. De acordo com Marco Buzzi, ao entender que a venda dos imóveis não foi concluída, a quarta turma incorreu em erro de fato, visto que não houve desistência dos contratos antes da celebração, mas rescisão por inadimplemento contratual. É incontroverso nos autos originários que a concretização do negócio fora, sim, perfectibilizada, tendo sido considerada existente apenas nesta instância superior uma circunstância fática efetivamente não ocorrida, o que viabiliza a rescisão do julgado, concluiu o ministro. É a ação rescisória 5.812. Então, né, pessoal, nesse caso aí, o que aconteceu, né? O que acontece normalmente nessas brigas entre construtora e corretora? Existe a construtora e existe a corretora. Às vezes são do mesmo grupo, às vezes são a mesma empresa. Nesse caso não é, são empresas diferentes. E a construtora construiu prédio, falou para a corretora assim, ó, vende para mim. E ela falou assim, vou vender, beleza. Eu sou corretora, eu vou vender. A construtora constrói, a corretora vende. E ela fez essa intermediação entre a construtora e o quem vai comprar o apartamento, né, o consumidor do imóvel, quem vai comprar o imóvel. E a corretora fica no meio. Então, tudo que é celebrado, que é fechado, a corretora tem a comissão de corretagem. Claro, ela trabalhou, ela fechou o negócio. Então, o que aconteceu nesse caso? Existia uma cláusula dizendo assim, se houver rescisão contratual, eu não te pago a comissão de corretagem. Ou você tem que me devolver se eu já paguei para você. É isso que dizia a cláusula. E foi pedida a abusividade dessa cláusula. Claro, foi como o próprio ministro falou, há uma diferença entre rescisão e desistência. Quando há desistência, né, não houve o vínculo contratual entre a construtora e o comprador do imóvel. Quando houve a desistência, eu fui lá, não, desisti, porque ainda não assinei o contrato. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma que teve o vínculo contratual, ou seja, a corretora cumpriu seu papel de intermediar a construtora com quem estava interessado lá, ó, comprar o imóvel. Então, então a cláusula dizia, mesmo você concluindo essa intermediação, se o consumidor lá afinal rescindir o contrato, seja por qualquer motivo, você tem que me devolver a cláusula de o valor da corretagem que eu te paguei, a comissão de corretagem, você me devolve, porque foi rescindindo o contrato, ou seja, a responsabilidade foi jogada para a corretora, que só tinha um papel de intermediar da construtora para o comprador final do imóvel. E ela queria a abusividade dessa cláusula e foi reconhecida, só que depois, no próprio STJ, isso caiu por terra. Isso caiu por terra e foi reconhecido aqui, foi reconhecido,
não é muito claro aqui, mas o que foi reconhecido pela quarta turma da segunda sessão, esse julgamento aqui já é pela sessão, né? É pela segunda sessão, né? Que fez o julgamento dessa decisão da quarta turma, que é da decisão da quarta turma, não, né? Ele foi julgar a ação rescisória. E houve erro fático na análise da quarta turma. A questão não era essa, era a abusividade da cláusula que estava sendo analisada, que foi reconhecida pelas instâncias inferiores. Então, ao fim e ao cabo, o que se reconstruiu, o que se trouxe à volta? A abusividade da cláusula que dizia que devia a construtora, não, a que vendeu o imóvel, a incorporadora não, tem a incorporadora, a construtora e a corretora, que a corretora, essa cláusula de devolução do dinheiro por rescisão contratual foi considerada abusiva, ou seja, a intermediação foi feita. Agora, o que aconteceu entre a construtora e o comprador, se o comprador não pagou, isso não é responsabilidade da corretora. Ela fez a intermediação, estava completo. Ou seja, o contrato entre o comprador do imóvel e a construtora foi feito. E ela tem direito a essa comissão de corretagem. E não tem que devolver essa cláusula realmente abusiva. Então foi isso. O objeto dessa ação rescisória, restabelecendo a abusividade da cláusula que dizia que teria que devolver o dinheiro por causa de rescisão contratual. Ou seja, a construtora jogava a responsabilidade da rescisão contratual em cima da corretora, o que não faz o menor sentido, né? Porque o da corretora era só intermediar a venda entre construtora e o comprador final. Era só isso. Se ela fez, está feito, tem direito à comissão, independente do que acontecer com relação contratual entre construtora e o comprador. E é isso que foi objeto da ação rescisória, para reconhecer o direito da corretora à comissão de corretagem, uma vez que o vínculo contratual foi devidamente estabelecido. Então é isso, pessoal. A análise é essa. Foi interessante essa ação rescisória, né? Reconhecendo o erro fático da quarta turma, a segunda sessão, lembrando que é a sessão de direito privado. E gostaria de pedir para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Deixar o joinha aí no vídeo, que ajuda a crescer o canal. E também vou deixar aqui um card do último vídeo aqui publicado no canal para quem quiser assistir. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí e até um próximo vídeo. Valeu!